Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade, na verdade, ao conteúdo de projeto de instalações prediais da disciplina do curso técnico em desenho da construção civil. A gente vai iniciar, pessoal, essa aula pela previsão de cargas, né? A gente tem a carga mínima para o uso de pontos das caixas, no caso de tomada, e a principal diferença entre TUG e TUI, no caso as tomadas de uso geral, as TUG, e tomada de uso específico, a TUI. Na imagem de cima, pessoal, a gente pode ver aí que ela representa a tomada de uso geral. Ela tem um orifício com abertura de cerca de 4 milímetros, essas aberturas dos condutores, e ela é limitada, essa tomada, a 10 amperes. Quando a gente encontra no mercado essa tomada, ela tem duas denominações. A gente tem uma tomada para 10 amperes e uma tomada de 20 amperes. A tomada de 10 amperes, pessoal, é a tomada de uso geral, que ela tem esses três orifícios que vai representar o condutor neutro, terra, e o condutor fase, certo? Já a tomada limitada a 20 amperes, ela tem um orifício um pouquinho maior, de 4,8 milímetros de abertura. Também vai ter os mesmos três condutores, neutro, fase e terra, porém ela é limitada a 20 amperes. Então, vocês vão perceber que ela vai ter uma quantidade maior de potência dos aparelhos. Aquela relação que a gente já viu, que corrente é igual potência dividida pela tensão, então a gente tem que essa relação da tomada de 10 amperes de uso específico, eu só posso preencher, digamos assim, com aparelhos que vão até no máximo 2.200 volt-amperes ou watts, né? Porque a gente está considerando uma tensão para a cidade de Juazeiro do Norte, por exemplo, de 220 volts, certo? Já para a questão da tomada de 20 amperes, a gente considera também uma tensão de 220 volts, então a gente só pode ligar aparelhos que vão no máximo até 4.400 volt-ampere, certo? Da potência para a gente fazer essa ligação. A carga mínima para os pontos e caixas, né? Para as tomadas de específico, as TUIs, existe a existência ou não da mesma será delimitada pela análise da presença ou não de equipamentos que necessitem de tal. Normalmente, utiliza-se a arquitetura para realizar análise da existência ou não destas. Esse primeiro ponto, pessoal, obviamente, se na nossa residência não necessitar de nenhuma tomada que exija uma especificidade com relação à potência, a gente não precisa dimensionar nenhuma tomada de uso específico. Porém, vai depender muito da arquitetura. Se a gente tiver uma tomada, um aparelho, na verdade, que demande uma potência muito elevada, a gente vai necessariamente precisar de uma tomada de uso específica. A gente não pode, tem alguns aparelhos que a gente não pode ligar nesses aparelhos na tomada de uso geral, porque ele tem uma potência mais elevada, vai sobrecarregar o nosso sistema, o nosso circuito. Então não vai ser interessante para a gente ligar, digamos assim, esses aparelhos na corrente normal, nas tomadas de uso geral. A gente precisa dimensionar uma tomada para aquele aparelho específico, certo? No segundo item, a locação desta não deve estar a grande distância da instalação e utilização do aparelho. A potência depende exclusivamente do fabricante, mas em média temos os seguintes. Então a gente tem aí uma tabela, pessoal, que mostra a potência média desses aparelhos. Por exemplo, que aparelhos vão ser considerados tomadas de uso específico. Vão ser considerados chuveiro elétrico, aparelho de ar-condicionado, forno micro-ondas, torneira elétrica, máquina de secar roupas, máquina de lavar louça, aquecedor de água, forno elétrico, máquina de lavar roupa, enfim, tem muitos outros aparelhos além desses que têm a denominação que precisam, na verdade, ser dimensionado uma tomada de uso específico para a utilização desses aparelhos. E do lado a gente tem a potência já em watts de cada aparelho desse, né, em média, porque como foi dito no texto, né, a gente precisa, cada um desses aparelhos vão depender do fabricante especificar qual a potência demandada desses aparelhos, certo? As potências de ar-condicionado, pessoal, eu trouxe aí para vocês uma relação aproximada. Não é uma relação exata, porque, novamente,
vai variar muito de fabricante para fabricante, mas a gente tem uma relação de BTUs hora para conversão em potência. Como vocês sabem, o ar-condicionado vai iluminar, vai resfriar um certo ambiente com a demanda em BTUs. Então, durante essa aula, eu vou explicar a vocês como é que a gente faz esse cálculo, né, de maneira mais simplória, só mais para o projeto. Existem na internet diversos tipos de calculadoras de ar-condicionado, que a gente vai especificar alguns itens que a gente precisa ter, ou que a gente tem no nosso projeto, e a partir desses itens a gente vai escolher qual a potência adequada em BTU, certo? Então, tem para vocês os comerciais, geralmente a gente tem esses. Eu não recordo se existem outras potências além dessas. Mas a gente tem 7.000, 10.000, 12.000, 18.000, 21.000 e 30.000 BTUs, certo? A potência aproximada entre cada uma delas está essa relação da potência do lado. Por exemplo, um ar-condicionado que a gente mencionar de 7.000 BTUs vai ter uma potência aproximada de 900 watts, certo? Então, quando a gente for dimensionar especificamente esse aparelho, a gente tem que fazer essa conversão, transformar esse aparelho que está em BTU para a potência, para a gente fazer aquele mesmo dimensionamento dos disjuntores, dos circuitos, identificar direitinho no nosso projeto. Aqui, pessoal, tem o site que eu procurei, um dos sites, né, que revende ar-condicionado, que é esse Leveiros, né, que tem aí uma calculadora de ar-condicionado. Vou passar o passo a passo, na verdade, para vocês, como é que faz, né? Primeiro passo, a gente tem que escolher uma região do Brasil. Como vocês sabem, o clima, a temperatura externa conta muito para o dimensionamento do ar-condicionado. Se a gente está no local mais quente, no caso do Nordeste, no nosso exemplo aqui em Juazeiro do Norte, a gente vai demandar uma potência maior do ar-condicionado. Então, nesse caso, eu escolhi a região Nordeste. O primeiro passo para a gente dimensionar o nosso ar-condicionado. O segundo passo, pessoal, é escolher o ambiente que a gente quer climatizar. Se vai ser o quarto, a sala, o escritório, uma loja, o salão. Nesse caso, para esse exemplo, eu vou escolher o quarto para ser climatizado. No terceiro passo, pessoal, a gente vai dizer quais as dimensões desse ambiente, porque, novamente, como vocês sabem, se eu tenho um ambiente muito grande, eu vou precisar de uma potência maior em BTUs do ar-condicionado para conseguir resfriar todo aquele ambiente. A gente coloca as medidas de comprimento e largura do ambiente, do cômodo, para dimensionar esse ar-condicionado. Nesse quarto, pessoal, eu escolhi a medida de 3 de largura por 4 de comprimento, certo? Então a gente vai ter 12 metros quadrados. O próximo passo, pessoal, é a gente definir a que horas o ambiente recebe a luz do sol. Se é amanhã, se é à tarde ou se há ausência de luz. Então, a incidência do sol, como vocês sabem, já estudaram em outras disciplinas ao longo do curso, eu tenho o sol da manhã, que é um pouco mais leve, e eu tenho o sol da tarde, que tem uma incidência de calor um pouco maior. Então, como é só uma simulação que eu estou fazendo para vocês, mas vocês no projeto real, vocês vão ter a carta de locação, o sentido do norte, então vocês vão poder saber se o quarto vai receber, nesse caso específico do quarto, né, que a gente está trabalhando, se ele vai receber sol durante a manhã, durante a tarde, ou se não vai receber sol. Então, só para efeito de dimensionamento, eu escolhi a pior das hipóteses possíveis para esse ambiente, para esse cômodo, que é o quarto, receber o sol durante o período da tarde, certo? Mas em cada projeto vocês vão definir como vai ser essa incidência de luz solar. Quantas pessoas teremos no ambiente? Então, como vocês devem supor, devem saber, né? Quanto mais pessoas no ambiente, maior é a geração de calor, tanto por movimento quanto pelo calor do corpo humano propriamente. E essa quantidade de pessoas vai influenciar diretamente na capacidade de resfriamento do ambiente. Então, para esse exemplo, eu coloquei somente 3 pessoas nesse quarto, certo? Avançando, pessoal, o sexto passo é saber quantos equipamentos teremos no ambiente. Por exemplo,
Esses equipamentos, pessoal, especificamente são equipamentos eletrônicos que demandam calor. Por exemplo, se eu tiver no meu quarto notebook, se eu tiver televisão, se eu tiver computador, se eu tiver outros aparelhos eletrônicos, se eu tiver, sei lá, um frigobar dentro do quarto, diversos aparelhos que vão demandar calor e esses aparelhos, por demandarem calor, também vão necessitar de uma demanda maior de resfriamento, certo? O sétimo passo que ele pergunta está relacionado às janelas, quantas janelas temos nos ambientes. Então, nesse caso, eu coloquei somente uma janela, porque assim como vocês sabem de porta, janela, todos esses pontos são fuga do ar, né? Então, eu especifiquei somente uma janela para esse exemplo, para a gente mencionar o cálculo de BTUs desse ar-condicionado. E no final, pessoal, ele me dá a resposta. Pronto, seu ar-condicionado ideal deve ser de aproximadamente 10.000 BTUs. E já indica uma seleção de produtos, provavelmente vinculados a esse site, a essa loja de compras, já para a gente ter essa noção, ok? Então, quando a gente for fazer um projeto, se necessitar dessa relação, não é somente olhar o ambiente e dizer, eu acho que 9.000 dá certo, eu acho que 15.000 dá certo. A gente precisa ter um cálculo, é claro que esse método que eu passei para vocês na internet é bem didático, é bem dinâmico, vão ser perguntas intuitivas que você vai respondendo e vai fazendo esse dimensionamento. Tem outros cálculos que podem ser feitos para o dimensionamento de ar-condicionado, mas aqui foi só um exemplo para vocês entenderem como é que a gente faz basicamente a noção desse dimensionamento desse aparelho específico, certo? A gente também tem outros aparelhos mais na frente ao longo da aula que a gente vai verificar como é que a gente encontra a potência deles, ok? Mas esse exemplo é só um exemplo para vocês entenderem melhor como a gente trabalha com esse dimensionamento de ar-condicionado, por exemplo. Aqui, pessoal, nessa tabela eu trago para vocês alguns aparelhos, a sua potência média e se eles são tomados de uso específico ou tomados de uso geral, certo? Aí essa tabela eu vou disponibilizar essa aula para vocês no Google Classroom e vocês vão ter acesso a ela. Na hora de dimensionar o projeto, você já tem uma potência mais ou menos estimada de cada aparelho. Por exemplo, eu vou ter alguns aparelhos, como no item 11, por exemplo, ferro elétrico. Ele vai de 500 a 1.500 volts. Não tem a medida de unidade aí, mas é watts, perdão, é o Wzinho. O watts ele pode ser tanto tomada de uso geral quanto tomada de uso específico. Vai depender do quê? Vai depender exatamente da potência. E a potência vai ser estipulada pelo fabricante, certo? Se eu tenho um ferro elétrico com uma potência bem baixa de 500, 600 watts, ele provavelmente vai ser tomada de uso geral. Se eu tenho uma potência bem mais elevada, ele vai ser uma tomada de uso específico, certo? Então, quando a gente vai dimensionar o projeto elétrico, por isso que é importante a gente ter toda a arquitetura fechada, vamos dizer assim, sabendo todos os detalhes, todos os eletrodomésticos que vão ter, quantas pessoas vão existir na residência, qual o padrão dessa residência, vai ser um padrão alto, padrão médio, para a gente dimensionar todos esses aparelhos possíveis que tenha nessa residência para a gente dimensionar o projeto de maneira adequada e evitar problemas futuros com relação à instalação elétrica, certo? Aqui, pessoal, é uma analogia bem simples que foi utilizada, inclusive essa aula eu peguei do meu professor da faculdade Paraíso, da FAP, que é o professor Maico Velasco, que ele trouxe para a gente essa relação, que é o seguinte, a relação entre volt ampere e watts. Basicamente, vocês podem ver aí que a gente tem volt ampere é todo o conteúdo que existe demandado de energia. E esse watts, que vai ser esse símbolozinho W, vai ser somente a potência utilizada pelo aparelho, digamos assim. Então a gente tem alguns fatores de correção para transformar volt amperes para watts, certo? Basicamente, volt ampere, pessoal, a gente calcula todos esses aparelhos em volt ampere, porque a gente, na hora de dimensionar, né, vai pegar esses aparelhos de volt ampere para tomadas, circuitos de força em geral, seja tomada de uso geral, seja tomada de uso específico.
a gente multiplica pelo fator de demanda, que é 0,8. Para a iluminação, a gente multiplica por 1, ou seja, o mesmo valor de volt-ampere vai ser em watts, certo? Então, a potência de iluminação, o fator é 1, e tomada de uso geral e uso específico, a gente vai multiplicar pelo fator de demanda 0,8, ou seja, 80% da potência de volt-ampere vai ser utilizada em watts, certo? Dando continuidade, pessoal, aqui, a gente tem as simbologias. A extinta norma NBR 5444 trazia símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. Ela foi cancelada. Por que ela foi cancelada? Ao longo do tempo, pessoal, como vocês sabem, a norma que a gente mais utiliza para instalações elétricas prediais de baixa tensão é a NBR 5410, que foi aquela mesma norma que a gente viu durante as nossas aulas, certo? Do dimensionamento do projeto elétrico, só que ela é um pouquinho antiga, digamos assim, de 2004, certo? Por exemplo, em 2004 não existia tomadas USB, não era tão avançada a questão de lâmpadas de LED, então muita coisa se modificou de lá para cá e principalmente na simbologia ficou muito vasta a quantidade de simbologias, as maneiras como a gente representa e não achou-se não mais necessário, digamos assim, somente uma simbologia para representar tudo. Então, a gente pode fazer um projeto, obviamente que existe uma regulamentação, digamos assim, de maneira geral, né? Existe um consenso, mas não existe uma norma, certo? Aí, pessoal, a gente tem, por exemplo, os eletrodutos. A gente tem aí um diâmetro de 25 nessa linha contínua, da direita, e da esquerda a gente tem uma linha tracejada. O que seria basicamente isso? A gente pode ser tanto o eletroduto como também uma fiação, certo? A principal diferença, pessoal, é que se eu vier com a minha fiação, o meu eletroduto, pelas vias aéreas, ou seja, por cima, pelo forro, pelo teto, eu vou representar com uma linha contínua. Se eu vier com a instalação subterrânea, ou seja, passando pelo piso, eu vou vir representando com uma linha tracejada, certo? Se em determinado ponto, agora a gente analisar as duas imagens de baixo, tem uma bolinha com a setinha apontando para fora dela e a segunda tem uma bolinha apontando para dentro dela. Essa primeira imagem com a setinha apontando para fora significa condutor que sobe, ou seja, eu venho com a tubulação do piso, por exemplo, e subo aquela tubulação para uma determinada tomada na parede. Já na segunda imagem, que tem uma setinha apontando para a bolinha, é condutor que desce, por exemplo. Eu venho com o condutor pelo teto, pelo forro, e desço esse condutor para uma determinada tomada na parede. Então eu represento por essa simbologia, um condutor que desce, certo? A gente tem aí caixa de passagem, por exemplo, se ela for no piso, ela está representada com esse P tracejado, com essas linhas tracejadas. Se ela for no teto, pessoal, ela vai estar representada com as linhas contínuas. E ela também, essa caixa de passagem, pode ser na parede, certo? Nessa parte de baixo, a gente tem quadro geral de luz e força, que é essa representação do retângulo, que ele é pintado a metade dele e a metade não é pintada. Então, essas duas simbologias, essas duas representações, quer dizer que uma, no caso o primeiro da esquerda, ela está de modo aparente, fora da alvenaria. E a segunda, ela está dentro da alvenaria, ou seja, ela está embutida, certo? Então, um quadro de luz e força seria basicamente o quadro de distribuição, aquele que a gente aprendeu a calcular aqueles parâmetros, certo? Vai ser esse primeiro interruptor de uma seção A, vai acionar essa lâmpada A, certo? No canto inferior direito, pessoal, a gente tem esse número 1, que representa o quê? O número referente ao circuito dessa lâmpada. Vamos supor que a gente fez o nosso quadro de previsão de cargas e identificou que o circuito 1 a gente denominou como sendo o circuito de iluminação. Então, todas as lâmpadas que pertencem ao circuito 1 devem ser identificadas com esse número 1 aí, certo? Essa primeira representação é para a luz no teto. A segunda representação, pessoal, essa meia lua aí, no caso essa metade de uma circunferência, representa o arandela, uma luz na parede, certo?
Na parte superior a gente identifica qual a tecla que aciona ela e na parte inferior a gente identifica qual o circuito. Aí vocês podem perguntar, mas a questão da potência, como é que a gente faz? A potência a gente pode representar do lado externo dessa simbologia. Por exemplo, colocar uma arandela de 60 volts. Eu vou escrever 60 volts do lado de fora da simbologia, certo? A gente tem aqui, pessoal, a simbologia das tomadas. A primeira tomada, que é essa do canto superior direito, é uma tomada de parede, que ela vai ser uma tomada baixa, por isso que ela não é preenchida, esse triângulozinho. Esse quadradinho que tem nela vai representar a caixinha de embutir na parede. A parte de cima tem 300 VA, 300 VA, que representa a potência dessa tomada. E o número 1 embaixo representa o circuito. No caso, se a gente identificar que o circuito de tomadas de uso geral seja o número 1, então a gente identifica qual o circuito dela, qual a sua potência e qual a sua altura de instalação. Nesse caso, tomada baixa, pessoal, ela é locada a 300 milímetros do piso acabado, ou seja, é locada a 30 centímetros do piso pronto, certo? A tomada média, essa tomada aqui no canto inferior esquerdo, que ela é metade, o triângulo está metade preenchido e metade sem ser preenchido. Ou seja, ela é uma tomada que é locada na altura média. Ela tem, no caso, a representação da potência do circuito, assim como as outras. A diferença dela é o ponto de utilização, que vai ser, no caso, a 1.300 milímetros do piso acabado. Geralmente, entre 1.100 e 1.300, ou seja, traduzindo para metros, seria mais ou menos aproximadamente entre 1,10 m e 1,30 m, mas geralmente se convenciona 1,30 m do piso pronto, a altura dessas tomadas, certo? E a terceira representação é tomada alta, que tem o triângulo todo preenchido. A gente também vai ter a potência dela e também vai ter o circuito. E ela geralmente está a 2.000 milímetros do piso, ou seja, a 2 metros de altura, certo? A última representação no canto inferior direito, pessoal, vocês têm tomada no piso, por exemplo. Quando é que eu vou ter uma tomada no piso? No auditório lá do colégio, não sei se vocês lembram, no próprio palanque, não sei qual é o nome certo, no que a gente faz as apresentações, né? Na parte mais elevada do auditório, existem algumas tomadas no piso. Então, tomada no piso a gente representa dessa maneira, com um triângulo inserido dentro de um retângulo, um quadrado, certo? Aí a gente tem as representações dos disjuntores. O disjuntor monopolar, a gente tem uma meia circunferência somente com um traço. O bipolar a gente tem 2 traços, o tripolar a gente tem 3 traços. Basicamente, isso vai diferenciar se a gente tem um circuito monofásico, bifásico ou trifásico, certo? A representação dos fios, pessoal, ela é delimitada através dessas simbologias mais comuns. A primeira simbologia é a do condutor fase, certo? Ela vai ser somente um tracinho que vai cortar a nossa representação, que vai cortar a nossa fiação, certo? Vai estar formando como se fosse um sinalzinho de mais. Então, ela vai ser um condutor fase. A segunda representação é do condutor neutro. Ela também vai estar cortando, digamos assim, cortando o que eu quero dizer, não no sentido literal, mas no sentido de representação. Ela vai estar um traço passando pela nossa fiação, pelo nosso condutor, porém ela vai ter uma dobrazinha para o lado, representando como se fosse um sinalzinho de menos, certo? Ela vai ser o nosso condutor neutro. A terceira simbologia de representação é de condutor retorno, que ela é somente um tracinho à parte superior do nosso condutor. Geralmente os condutores retornos só são só são utilizados, na verdade, em iluminação, que a gente precisa fechar um circuito de iluminação, então a gente utiliza uma fiação de retorno, certo? E a última, que está nessa parte de baixo aí, eu tenho um traço cortando e formando, parece com um condutor neutro, porém ela forma tipo uma letra T, que é justamente o condutor terno, que é utilizado geralmente nos circuitos de força, que são tomadas de uso geral e tomadas de uso específico, certo? E aqui, pessoal, no final eu trago só uma tabela ilustrativa para vocês com relação a tabelas de equivalência em watts lumens, com relação ao que a gente menciona. Não sei se vocês recordam que eu falei em sala de aula que as lâmpadas que a gente menciona pela NBR 5410,
A potência de iluminação dela, elas são lâmpadas incandescentes. Hoje, basicamente, ninguém utiliza lâmpada incandescente, porque ela perde muita potência de iluminação e ela também transforma muita energia, não somente energia luminosa, também energia de calor, certo? Então a gente tem aí a representação das lâmpadas de LED para lâmpadas incandescentes, halogêneas, de fluorescentes, tubos, refletores, enfim. É só mais uma relação que vocês também vão ter acesso para se vocês quiserem fazer essa tabela de equivalência. Só um exemplo bem simples para vocês entenderem, ó. Na última linha aqui, nessa tabela, a gente vai ter uma potência de iluminação da lâmpada incandescente de 700 watts, que a gente fazia naquelas continhas lá, no caso, os 6 primeiros metros quadrados, 100, a cada 4 metros inteiros, adiciona 60. Então, a gente tem um exemplo, quando a gente tem um ambiente muito elevado, acredito que no projeto de vocês, em nenhum momento a gente chegou a essa potência de 700, mas quando a gente tivesse uma potência dessa de 700, se a gente for fazer analogia, a gente só precisaria de uma potência de LED de 150 watts, que ela teria a mesma abrangência de iluminação de uma lâmpada incandescente de 700 watts, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tirado as dúvidas de vocês. Deixem os comentários no vídeo, alguma dúvida possível, certo?